Olá, e aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Java com interface gráfica. Na verdade, esse é um vídeo extra, né? Não estava previsto aí no roteiro, tinha terminado já no vídeo anterior, mas eu recebi uma pergunta muito interessante do meu aluno Gustavo Leite. Ele perguntou o seguinte: professor, mas se a gente quiser criar uma aplicação e essa aplicação tenha várias janelas internas, várias janelas dentro de uma, como é que a gente implementa isso? Então eu resolvi gravar um vídeo aqui com esse conteúdo extra, falando um pouquinho sobre isso, porque é um assunto bem interessante e não é tão óbvio de ser implementado. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é que nós temos duas abordagens diferentes para fazer essa construção, né? Então, a primeira seria cada uma das, vamos chamar assim, janelas ou áreas internas que eu tenho, ela poderia ser uma janela ou tela única, em que eu só visualizo essa única camada interna. É basicamente um painel que a gente vai ficar trocando várias vezes. A outra abordagem é realmente criar uma janela mesmo, que está disposta dentro de uma outra. São duas construções que a gente poderia adotar para fazer cumprir esse papel, tá? Então, no primeiro caso, tecnicamente falando, em que eu vou ter vários painéis, eu vou sobrepondo e apenas um deles está visível cada vez, e a gente tem uma navegação bem simples de ser feita. A princípio eu troco um painel por outro quando eu quero que esse painel seja exibido, e dá a impressão, então, para quem está fora, que eu estou numa outra tela, uma outra janela e tudo. Isso tende a ser muito rápido para ser feito. Então, se eu estiver pensando em ganho de desempenho, eu tenho uma única renderização para fazer, isso tende a ser bem mais rápido. Na segunda abordagem, eu já vou ter várias telas sendo renderizadas. Então, tecnicamente falando, é um pouco mais complexo. Tem que tomar alguns cuidados extras, como, por exemplo, como uma tela nova que a gente está criando, toda vez que eu mando exibir uma nova tela, eu corro o risco, por exemplo, de criar duas ou mais vezes a mesma tela. Então, eu preciso controlar para que apenas uma única tela seja exibida de um determinado tipo. Também preciso controlar para que essa tela que eu estou criando, quando eu fecho ela, ela vai não só ser ocultada, eu poderia fazer isso, né? Mas ela vai ser realmente retirada para colocar uma outra no lugar, ou posso, num segundo momento, voltar essa tela primeira, tendo que criá-la de novo. Então tem alguns cuidados que a gente deveria tomar em relação a isso, a gente vai implementar depois, vai ver como que isso fica. Do ponto de vista do usuário, rapidamente, o usuário ver uma única tela, uma única sequência de navegação, para ele é mais claro, vai ser mais intuitivo e não vai gerar nenhum tipo de confusão. Então, uma das coisas que a gente precisa olhar é para que eu vou usar essa minha aplicação? Ou melhor, quem é que vai utilizar essa minha aplicação? É um usuário mais iniciante? Ele precisa ter mais do que uma tela sendo exibida? Uma só é suficiente para ele? Como que eu vou lidar com isso? Então, se for uma só de cada vez, um único painel, essa abordagem tende a ser muito mais simples para o meu usuário. Por outro lado, se a gente utilizar várias telas abertas ao mesmo tempo, para um usuário, vamos chamar aqui, iniciante, isso tende a gerar uma certa confusão. Para um usuário mais avançado, provavelmente não. E depende também do que eu vou implementar. Se, por exemplo, eu preciso ter mais do que uma tela aberta, eu posso ter uma tela, de repente, exibindo dados de alguma fonte, eu preciso acompanhar aquilo, e ter de repente uma outra tela onde eu vou tomar ações baseados ou baseada nos dados que eu estou vendo. Então, pode haver aplicações que isso faz total sentido. E aí a gente vai por esse caminho. Mas lembrando que para um usuário iniciante, talvez abrir várias janelas dentro de uma única janela pode gerar aí alguma confusão. Beleza? Então tem que olhar primeiro isso. Qual é o objetivo da aplicação? Quem é que vai usar essa minha aplicação? Então vamos lá para o código para ver como que a gente vai implementar. A gente vai implementar primeiro uma solução, ver como é que ela se comporta, depois a gente implementa uma segunda e analisa os dois, qual é o melhor caminho, dependendo da aplicação. Bom, estou aqui então com o NetBeans aberto. Vamos lá criar um projetinho novo.
Ele é um projetinho do tipo Java Application, vou usar o Maven aqui como gerenciador. Vou chamar esse projeto aqui, por exemplo, de Desktop 1. Não vou mudar nenhuma outra configuração. Bom, vamos lá. Esse primeiro arquivo aqui não interessa para a gente, eu vou apagar ele, porque eu não vou trabalhar com essa construção. Vamos lá. Vamos criar aqui então um novo JFrameForm. Vou chamar ele de principal. Main. Legal. Essa aqui vai ser então a nossa janela principal. Primeira coisa que eu vou mudar aqui, eu vou colocar o layout dela como border layout. Por quê? Os componentes que eu colocar aqui, na verdade vai ser um componente principal, eu quero que ele ocupe todo o espaço disponível. Então o que eu vou jogar aqui, esse aqui é um primeiro segredo, né? A gente vai chamar esse componente aqui, ó, Desktop Pane. Vou trazer ele para cá, cliquei, observa que ele ocupou toda a área interna da minha janela. E aí as outras janelas estarão aqui dentro, à medida que a gente for criando cada uma delas. Outra coisa que a gente vai fazer, para eu acionar essas janelas internas, eu vou aqui em Swing Menus e vou pegar um menu bar. Vou trazer aqui esse menu bar e vamos colocar aqui, por exemplo, cadastros, como sendo o primeiro item. O edit aqui, eu vou só tirar esse edit daqui e colocar, por exemplo, help, mas a gente nem vai utilizar. E dentro de cadastros, eu vou colocar dois menu item. Vou pegar aqui o menu item, vou colocar dentro de cadastros, vou repetir o processo, colocando aqui embaixo. A primeira opção aqui eu vou chamar de alunos, por exemplo. A segunda, chamar não, né? Que é o texto que está lá. Vou chamar aqui de professores. Duas opções aqui de menu, tá? Esse primeiro, aí sim, eu vou trocar o nome dele para menu alunos. E o segundo eu vou chamar de menu professores. Okay? Eu não vou fazer nenhuma ação ainda, porque agora eu preciso criar as janelas que vão ocupar o espaço aqui interno, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer também, eu vou chamar aqui esse desktop que a gente criou, essa área toda interna, vamos trocar o nome dele para desktop pane, pode ser? Desktop pane, painel de desktop. Pronto. Agora, eu troquei esses nomes porque dentro da programação depois a gente vai conseguir ver quem é quem, tá bom? Próximo passo agora é criar janelas que serão internas aqui. Como que eu crio essas janelas? Uma coisa antes que eu esqueça. Deixa eu colocar esse arquivo principal como sendo o arquivo que eu vou executar aqui no meu projeto. Então eu vou em propriedades do projeto, executar, e vou colocar ele aqui ó, como classe principal. Quando eu mandar executar, ele já vai rodar a partir daqui. Agora sim, botão direito aqui na classe, vamos criar um novo Java. Se ele não tiver aqui, o meu aqui, por exemplo, não está, você vem aqui em Other, e aí ele vai ter uma lista bem maior, você vai pegar aqui Swing Forms, tá? E vai escolher esse cara aqui, ó, JInternal Frame Form. Então tem essa palavra internal, que quer dizer que ele vai estar dentro de outro, tá? O primeiro que eu vou criar aqui, vou chamar de aluno internal frame. É mais bonitinho. Aluno internal frame. Essa ideia aqui. Não vamos fazer muita coisa por enquanto, mas eu vou colocar um label aqui para diferenciar essa janela da outra que eu vou criar daqui a pouquinho. Então, eu vou colocar aqui nesse label alunos, só para a gente saber aonde nós estamos. Ok, deixa ele. E a gente pode, obviamente, formatar, colocar uma fonte maior, colocar em negrito, né? Fazer aqueles ajustezinhos para ficar mais interessante, mas a princípio seria isso. Aqui no meu main,
eu gostaria de, quando eu clicar na opção alunos, essa janela ser exibida aqui na tela. Então a gente vai ter que fazer alguns códigos para, por exemplo, ter um atributo que eu referencie essa tela que eu acabei de criar aqui. Eu ainda vou fazer mais alguns ajustes, mas eu referencio essa tela para poder exibi-la aqui dentro, tá? Então a gente vai aqui no main, no código fonte, e a gente vai criar aqui duas referências, ou uma referência para essa tela e uma outra que vai ser para a tela seguinte. Então eu vou colocar aqui, ó, private. Acabei de ver que eu cometi um erro aqui na nomeação desse arquivo, eu deixei ele com A minúsculo, né? Vamos renomear, porque senão a gente fica totalmente fora de padrão aqui, né? Classes em Java devem ser sempre com letra maiúscula no final, ou no início. Ai, meu Deus, vamos lá. Agora sim, private aluno internal frame, aluno internal frame, ok? Eu vou usar essa referência para poder instanciar essa janela que a gente acabou de declarar, então, portanto, ela é uma classe, e aí eu poder exibir essa classe no momento adequado. Então, voltando lá no meu design, eu vou pedir para que, quando eu clicar na opção aqui, ó, alunos, ok? Eu vou aqui em eventos e vou realizar a ação, menu alunos action performed, e aqui a gente vai fazer o nosso código para acionar essa janela. Então a primeira coisa é o seguinte: se a janela já estiver sido criada, instanciada, já estiver aparecendo, eu não posso criar uma segunda tela, porque senão eu vou ficar com duas janelas iguais, mesmo conteúdo, eu vou começar a ter problemas com isso. Então a primeira coisa a gente vai testar aqui o seguinte, ó. Se esse meu aluno internal frame for igual a nulo, então ele não foi ainda instanciado, ou esse meu aluno internal frame estiver fechado, se ele estiver fechado, então nessa situação eu posso trazer esse aluno para frente ou instanciá-lo novamente. Então aí vai fazer o seguinte: esse meu aluno internal frame vai ser igual a um new aluno internal frame, ou seja, eu estou instanciando uma nova janela, por isso aquele cuidado de verificar se ela já não existe, né? Não vou criar várias janelas iguais. A segunda coisa que a gente vai fazer é, eu vou adicionar esse meu aluno no nosso desktop pane. Eu tenho um métodozinho aqui add, eu vou adicionar esse componente dentro do meu desktop. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Se eu tenho um painel, eu posso adicionar componentes dentro desse painel, seja ele um campo de texto, um label, qualquer outra coisa. Ok, criei, adicionei esse novo componente ao desktop, e agora o que eu vou fazer? Eu vou torná-lo visível. Aluno internal frame.set visible, set visible true. Eu vou mostrar esse painel que eu acabei de criar, minha janelinha do aluno. Se não for essa situação, significa que essa janela já está aberta e eu não posso criar de novo. Então o que eu vou fazer é, vou trazê-la para frente. Se tiver uma outra janela na frente dela, eu quero que ela passe à frente. Então eu faria assim, ó, meu aluno internal frame to front, eu vou trazer para frente, e request focus, eu vou dar foco nessa janela, tá? Então, se estiver tudo ok até aqui, a gente pode já fazer um primeiro teste. Ó, essa aqui é a nossa janelinha, essa área interna é o desktop. E se eu vier em cadastros e clicar em alunos, olha lá, eu vejo aqui a minha janelinha alunos. Você percebe algumas coisas, por exemplo, eu não consigo redimensionar, eu não consigo minimizar, eu não consigo maximizar. Eu só consigo movê-la e ela está limitada, eu não consigo tirar de dentro,
porque ela está dentro dessa janela aqui. Agora a gente pode mudar algumas propriedades que eu acho bem interessante. Por exemplo, esse aluno internal frame, se eu vier aqui no código, eu posso, por exemplo, falar o seguinte: eu quero que você, ao abrir essa janela, propriedades, perdão, eu quero que você dê algumas possibilidades. Primeiro, eu quero poder fechar a janela, então eu posso clicar aqui em Closable, ele vai permitir fechar. Eu posso permitir minimizar a janela. Eu posso permitir maximizar. Eu posso permitir alterar o tamanho da janela. Então eu vou marcar tudo que eu quero que a janela possa ou não fazer. Se eu não quiser, por exemplo, que ela seja alterada de tamanho, eu desmarco essa opção. Eu vou deixar tudo marcado aqui para a gente poder visualizar o que é possível fazer. Outra coisa, ela tem um título aqui que eu não explorei. Eu coloquei um label lá grande escrito alunos, mas eu poderia colocar aqui também, ó, alunos, ok? Vamos ver o que mudou? Vamos rodar aqui de novo. Então tá aqui, ó. Tá aqui a nossa janela. Vou abrir de novo a janela alunos. Olha só que legal. Essa janela alunos agora tem um título em cima. Ela me permite minimizar, que antes eu não conseguia. Ela me permite maximizar e também permite ajustar o tamanho da janela e, por último, fechar a janela. Então, eu tenho agora uma série de ações que eu posso fazer sobre a janela alunos. Como eu não permito criar uma segunda janela, se eu clicar em alunos de novo, nada vai acontecer, porque a janela já existe. E a ideia seria fazer a mesma coisa agora com uma outra janela, que seria a janela professores. Então, rapidamente, a gente vai fazer aqui, ó, uma nova internal frame. Vou chamar aqui de professor internal frame. Agora que a gente já estudou lá as propriedades, eu já vou setar aqui, ó, posso fechar, vou colocar o título nela aqui, professores, vou permitir maximizar, trocar o ícone, mas não vou permitir trocar o tamanho dela. O tamanho da janela vai ser fixo a princípio, né? Lá no main, a gente vai aqui em professores e vou no código, ou perdão, no evento, colocar aqui o evento para abrir a janela. E ele é basicamente a mesma coisa, eu vou até copiar aqui, ó, para dentro do professor. A diferença é que agora, em vez de aluno, vai ser professor. Eu vou trocar aqui para... tem que instanciar primeiro, perdão, tem que declarar aqui em cima, né? Private professor internal frame, professor internal frame, e esse nomezinho aqui a gente vai usar aqui embaixo. Então, se o professor tiver, a janela professor estiver fechada, a gente vai criar. Opa. A gente vai criar, vai adicionar e vai exibir. Caso contrário, eu só vou trazê-la para frente e exibir. Vamos ver se funciona? Então, tá aqui, ó, vou abrir um aluno, tá aqui, e agora eu vou abrir um professor. Então, tá lá, a minha aplicação permite agora duas janelas internas ao mesmo tempo. Não consigo abrir uma outra por conta desse controle. Quando eu clico aqui, por exemplo, professores, está no fundo, né? Está atrás da janela alunos. Se eu acionar aqui de novo, ela vem para frente. Então, a gente tem esse controle aqui, tá? Basicamente, é essa ideia deste modelo de aplicação. A gente consegue, dessa maneira, permitir que tenham várias janelas abertas ao mesmo tempo. Claro, via código eu posso colocar alguns limites, como, por exemplo, abrir a janela A somente se a B estiver aberta, ou ao abrir A eu posso abrir a B, e assim sucessivamente o número máximo de janelas abertas. Tudo que a gente quiser fazer via código, a gente pode,
Claro, tudo depende se faz sentido ou não dentro da nossa aplicação. Tranquilo? Então é isso. Vamos ver o segundo modelo, mas não agora. Eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar muito longo. No próximo a gente vê como é que a gente constrói usando painéis.